Tiago capítulo 4, os versículos do 13 ao 17. Carta de Tiago, capítulo 4, versículos do 13 ao 17. Amém? Diz assim: Agora, prestai atenção, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por um pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas vos orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça, te damos honra, glórias, louvores, exaltações que só o teu nome é digno de receber. E nesse momento, Senhor, nós já cantamos a Ti, Te adoramos através dos louvores, dos cânticos, e nesse momento nos colocamos diante da Tua palavra para aprender a respeito dela, para através dela, Senhor, através do aprendizado a respeito da Tua palavra, possamos viver uma vida cristã da maneira que o Senhor gostaria que vivêssemos. Nós devemos viver uma vida cristã a partir do ensinamento da Tua palavra. Então, nesse momento, nós nos colocamos aqui diante da Tua palavra, pedindo que o Senhor nos ilumine, que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça, derrame sobre nós a Tua misericórdia, para que verdadeiramente o nosso coração seja aberto para receber a Tua palavra, e que todos nós, nesse lugar, nessa noite, possamos estar submetidos à Tua palavra. Então, essa é a nossa oração, Senhor. Esse é o nosso clamor nessa noite, e que não apenas todos nós aqui venhamos entender a Tua palavra, mas como Tiago nos ensina aqui, que possamos colocá-la em prática. Essa é a nossa oração, e desde já nós queremos Te agradecer em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Eu queria, antes de mais nada, antes da gente entrar no texto propriamente dito, eu gostaria de fazer uma breve recapitulação de tudo aquilo que a gente já falou, que a gente já estudou a respeito da carta de Tiago. Então, quero lembrar que Tiago está escrevendo essa carta para encorajar os irmãos com relação a perseverarem em meio às tribulações e em meio aos sofrimentos. Então, Tiago está escrevendo, ou o motivo pelo qual ele escreve, é para que os irmãos perseverem em meio ao sofrimento. Eles estavam sendo perseguidos aqui também, então, em meio a esses sofrimentos, que eles perseverassem na fé cristã. E o segundo motivo pelo qual ele escreve essa carta, é para que os irmãos pratiquem a fé, ou coloquem em prática a sua fé. Que fé não é meramente um acreditar em alguma coisa, mas a fé, ela vai além do acreditar. A fé, ela é algo que nos move a fazer alguma coisa. Eu tenho dito aqui que a fé, ela pressupõe uma ação. Então, todas as vezes que nós dizemos que temos fé, essa nossa declaração de que temos fé em alguma coisa, pressupõe que nós iremos tomar uma atitude com relação àquilo que nós dizemos crer. Amém? Ficou claro isso? Então, quando nós dizemos que cremos em Jesus, isso pressupõe que nós iremos obedecê-lo. Então, a nossa fé pressupõe uma ação. Quando dizemos que cremos em Cristo, a ação é obedecer os seus mandamentos. Então, Tiago, ele está aqui escrevendo para que os irmãos perseverem em meio aos sofrimentos, e para que aqueles irmãos coloquem em prática a sua fé. Amém?
tendo dito isso, então no capítulo 1, ele vai falar justamente dessa alegria e perseverança nas provações e nas tribulações. Então ele fala isso no capítulo 1. É claro que ele fala algumas outras coisas, eu estou aqui resumindo o capítulo 1. Ele vai, no capítulo 1, tratar especialmente ou principalmente da alegria e da perseverança em meio às provações. No capítulo 2, ele vai, propriamente dito, dizer que nós temos que praticar a nossa fé. E a frase principal aqui do capítulo 2 é: não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E aí ele começa a nos dar algumas maneiras práticas de como colocar essa fé em prática. E ele vai dizer que uma das maneiras, aqui no capítulo 2, de colocar a fé em prática é não fazer acepção de pessoas. A segunda coisa que ele vai dizer é que nós temos que colocar em prática a ajuda aos necessitados, aqui no capítulo 2. E é tanto que ele vai dizer: olha, se um irmão chegar até você, querendo alguma coisa, precisando de alguma coisa, e você disser: olha, Deus te abençoe e vá em paz, você não agiu como um cristão, você não colocou a sua fé em prática. E aí ele entra no capítulo 3, ainda continuando a falar a respeito da fé na prática, ou a prática da fé. E ele vai dizer no capítulo 3 que colocar a nossa fé em prática é frear a nossa língua. E é interessante que no capítulo 3, no versículo 1, ele vai dizer: olha, não se tornem todos vocês mestres. E é interessante ele fazer essa comparação, ou essa associação da língua com aquele que é mestre. Porque aquele que é mestre, o que é que ele faz? Ele ensina. Então aquele que é mestre, ele ensina. E aí ele está mandando no capítulo 3, olha, refreie a sua língua. Então ele faz uma associação com refrear a língua com a questão do ensino. Então ele está dizendo que a gente não deve ensinar? Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o que ele disse lá no capítulo 1. Sejam prontos para e tardios para. O ponto dele aqui, quando ele diz refrear a língua e não se tornem todos vocês mestres, é que nós temos que ser, primeiramente, estar prontos para aprender, antes de querer ensinar. Então tem gente que quer ter ou tem uma opinião para tudo, ou tudo ele quer saber alguma coisa. Ele nunca é aquela pessoa que tem algo a aprender, ele sempre é aquele que quer ensinar. Então ele está dizendo: olha, não se tornem mestres, refreiem a língua de vocês, tenham calma aí. E é claro que ele não está falando apenas nessa questão do ensino, ele fala de outras coisas aqui que a gente deve refrear a língua, né? Como falar mal do irmão e outras coisas que ele vai tratar aqui no capítulo 3. E aí ele termina o capítulo 3 ainda falando sobre essa questão da língua, e aí ele começa o capítulo 4 falando da cobiça e da amizade ao mundo. E ele diz no capítulo 4 que a amizade com o mundo, ela é inimizade com Deus. E aí ele começa tratando isso no capítulo 4, e aí ele vai do capítulo 4, versículo 1, até o versículo 12, tratando desse assunto, e chegamos no versículo 13, do qual ele ainda está tratando a respeito de cobiça também. E aí ele diz assim, versículo 13, agora sim nós iremos tratar do texto propriamente dito que a gente leu. E ele diz o seguinte: agora, prestai atenção vós, ou seja, vocês fiquem atentos aqui no que eu vou dizer para vocês, é o que ele está dizendo. Vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro.
ele não está dizendo aqui, porque o que, na verdade, o texto está nos mostrando, é alguém que está fazendo planos. Não é verdade? Olha, vocês estão dizendo hoje, amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. O cara está fazendo um planejamento. E aparentemente parece que ele está condenando esse planejamento do cara. Ele diz: olha, preste atenção vocês aí que estão dizendo que amanhã, que vocês irão para essa cidade, que lá vocês vão negociar, que vocês vão passar tanto tempo lá e que vocês vão ter lucro com isso. Ele não está condenando o planejamento, ele não está condenando o comércio, nem tampouco o lucrar com o comércio. Não é isso que ele está tratando aqui, não é isso que ele está condenando aqui. O que Tiago está condenando aqui é você fazer planos sem incluir Deus nele. É você fazer planos sem que Deus participe desses planos. Olha só. E só que a gente às vezes faz isso também. E a gente faz de Deus um engenheiro. De que maneira? Vou explicar. A gente tem um projeto de enlarguecer este ambiente, né? Não é verdade? Inclusive a gente mostrou aqui na reunião congregacional. Só que para a gente começar a construção aqui, e ela não ser embargada, o que tem que ter? Tem que ter a assinatura do engenheiro. Então a gente já tem o projeto, a gente já tem toda a estrutura, a gente já tem na mente como vai ser o ambiente. Então eu só levo lá no engenheiro e peço para ele assinar, e aí dou para ele um valor X. Olha, eu vou pagar pela tua assinatura. Então às vezes a gente quer fazer isso com Deus. A gente faz todo o projeto, a gente planeja tudo, e no final a gente diz o quê? Senhor, abençoa os meus planos. Daí aquela canetada, e aí quando der certo, eu chego junto. Eu te pago. Só que eu não estou colocando Deus aqui no projeto. Eu não coloquei Deus nos meus planos. O plano já foi feito por mim, arrogantemente, que é o que ele vai falar um pouco mais na frente, achando que eu sei o que é melhor para mim, achando que eu sei até o tempo em que as coisas irão acontecer, ou como elas irão acontecer. Eu não chamei Deus para participar junto comigo na elaboração desse plano. Eu já fiz ele. Eu já planejei tudo. O que eu quero agora é só a confirmação dele, que ele coloque a mão lá para que esse plano seja executado do jeito que eu quero. Então é isso que Tiago está condenando aqui. É fazer planos sem que Deus participe nessa elaboração desse plano. E aquilo que ele vai falar aqui até de arrogância, é que note, o que ele está dizendo no versículo 13? Hoje ou amanhã nós iremos. Ele nem quis saber se era isso que Deus queria. Ele nem quis saber se de fato as coisas iriam realmente ser assim. Ele já está dizendo que vai ser. Ele já está dizendo que é. Eu farei. Hoje ou amanhã eu vou. Hoje ou amanhã eu vou fazer.
Eu já determinei isso no meu coração. Já está determinado. Hoje eu vou fazer. E não tem quem impeça. Isso é muita arrogância. É muita arrogância da parte de qualquer ser humano que acha que pode fazer qualquer coisa sem que Deus esteja ali. E não apenas isso. Ele não apenas diz, olha, eu vou fazer. Ele não apenas diz, eu farei. Ele diz até o seguinte, eu sou o Senhor do tempo. Porque ele determinou o tempo que ele vai passar lá. Ele disse, eu passarei lá quanto tempo? Quanto? 1 ano. 1 ano eu passarei lá. E nesse período aqui que eu vou passar lá, eu vou passar esse tempo e ainda vou ter lucro em tudo que eu fizer. O pior é que muitas vezes a gente chama isso de fé. Eu tenho fé que eu vou passar tanto tempo e ainda vou lucrar, porque eu tenho fé. Não é assim? Afinal de contas, se Deus é por nós, ainda usa o versículo. Afinal de contas, em todas as coisas nós somos mais. Tudo posso naquele. Ainda usamos Deus. Ainda nos apoiamos em versículos bíblicos. E Tiago está dizendo que isso é arrogância. Por quê? Porque tudo está no controle de Deus e não no nosso. Eu não sei se eu vou, a não ser se Deus quiser. Olha o que ele diz no versículo 14. Ele diz, olha, vocês estão dizendo que amanhã farão isso ou aquilo, vão para tal cidade, passarão tanto tempo. Versículo 14. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. Como é que vocês podem fazer isso? Como é que vocês podem abrir a boca e dizer que vocês vão fazer isso ou aquilo, passarão esse tempo ou aquele, se vocês nem sabem o dia de amanhã? Jesus falando aos seus discípulos, quando ele disse, não andeis ansiosos por coisa nenhuma, ele termina tudo isso que ele vai falar lá naquela ocasião, dizendo o seguinte, basta a cada dia o seu mal, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, e o coração dessa pessoa que age assim, ela está cheia de cobiça, ela está cheia de atitudes mundanas, porque elas não estão submetidas à vontade de Deus. E olha o que é que diz o versículo 4, aqui do capítulo 4, ele diz, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, se coloca na posição de inimigo de Deus. Então essas atitudes aqui, de cobiça, de arrogância, isso é mundanismo. Isso é uma atitude, ou um coração mundano. Essa arrogância é demoníaca, como ele vai falar um pouco mais lá na frente. Porque a gente não pode, de maneira nenhuma, saber o que vai acontecer amanhã. Quer ver uma coisa? Abre em Lucas 12, versículo 16. Amém? Diz assim, então lhe propôs uma parábola dizendo, o campo de um homem rico havia produzido com fartura, e ele pensava consigo mesmo, o que farei?
pois não tenho onde guardar o que colhi. Então disse: vou fazer isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo: armazenaste muitos bens para vários anos, descansa, come, bebe, alegra-te. Mas Deus lhe disse: insensato, tolo, esta noite te pedirão a tua vida, a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então ele não pensou no mais importante. É disso que Tiago está tratando lá. Volte para lá, por favor. Nós não sabemos o que nos acontecerá. Porque, versículo 14: não sabeis o dia de amanhã. Aí ele faz uma pergunta: o que é a vossa vida? O que é a nossa vida? E ele vai comparar a nossa vida como uma névoa ou uma neblina, que aparece por pouco tempo e logo se dissipa, algo rápido. Assim é a nossa vida. Eu acredito que todos vocês já devem ter ouvido essa frase: para morrer basta estar vivo. Porque a nossa vida é frágil. A qualquer momento a gente pode morrer. A morte faz parte da vida. Então a gente não pode fazer planos sem incluir Deus, porque a gente nem sabe se amanhã a gente vai estar vivo. Porque tudo está no controle dele. É dele o controle de tudo. E é interessante ele comparar a neblina à nossa vida, porque realmente a neblina é uma coisa rápida, a névoa é uma coisa rápida. Eu lembrei agora, quando a gente vinha voltando de viagem, agora no meio do ano, de Quixeramobim, a gente vinha descendo a serra, e a gente pegou uma neblina. A neblina estava tão densa, que a gente quase não via 1 metro à nossa frente, e nós estávamos descendo a serra. Então a gente estava descendo muito devagar, porque eram curvas, e se a gente passasse direto era desfiladeiro. Só que a gente foi descendo, daqui a pouco a neblina sumiu, passou. Assim é a vida, é como ele está dizendo, a vida é rápida. No momento você está vivo, no outro momento você pode morrer, ou até mais, o tempo passa muito rápido. Um dia desse você tinha 18, agora tem 19. Eu lembro, quando eu era menino velho correndo aqui, o Hélito, nós aqui jogando bola no meio do calçamento, faz pouco tempo isso. A gente ainda tinha cabelo, Hélito. A vida passa rápido demais. A vida passa rápido demais para a gente não colocar Deus no meio dos nossos planos de vida. Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos. Então não adianta a gente fazer esses planos arrogantemente, sem incluir Deus no meio desses planos, porque nós nem sabemos o que nos acontecerá amanhã, porque a nossa vida é como neblina, a hora está aqui, outra hora não está mais. Ainda falando sobre envelhecer, a gente só percebe o quanto a gente envelhece quando a gente vê pessoas que a gente viu criança, adultos. Porque a gente não percebe o quanto a gente envelheceu. Então quando a gente começa a ver, por exemplo, o William tem 18 anos agora. E eu fico, meu Deus, quando foi que eu envelheci? E quando foi que eu olhei para o espelho e disse, realmente,
não sou mais o mesmo. A vida passa rápido demais. Outro dia a gente está trocando as fraldas dos filhos, no dia seguinte eles estão trocando as fraldas dos deles. A vida é assim. Então a gente, com essa vida que passa rápido, a gente não pode ter a arrogância de achar que pode fazer tudo do jeito que a gente quiser. Porque é Deus que determina todas as coisas. Amém? Versículo 15. Em vez disso o quê? Em vez de você dizer que vocês vão fazer isso ou aquilo, que irão para a cidade tal ou tal, e que farão negócio e lucrarem, em vez disso, versículo 15, vocês deviam dizer: se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo. Porque Deus está no controle de tudo. Eu não posso de maneira nenhuma determinar plano A ou plano B. O que eu posso é dizer: Senhor, eu gostaria de fazer isso. Se a tua vontade for essa, acontecerá. Porque teu é o poder, o domínio e a glória para todo sempre. Então é isso que a gente deve dizer. Isso é colocar Deus dentro dos nossos planos. Isso é chamar Deus para programar ou planejar juntamente com a gente. Não é a gente sair dizendo o que vai fazer ou deixar de fazer. Não é a gente sair por aí dizendo o tempo que a gente vai fazer. Não. É chegar e chamar Deus para dentro do plano, para dentro do projeto e dizer: Senhor, se a tua vontade for essa, faremos isto ou aquilo. Amém? E isso é o que ele está dizendo aqui. Versículo 15. Em vez disso, devia dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Versículo 16. Mas vos orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como este é maligno. Ao invés de vocês dizerem: olha, se Deus quiser faremos isso ou aquilo, vocês já estão determinando o que vocês vão dizer, e essa arrogância aí, e vocês ainda se orgulham desse tipo de arrogância de vocês. Eu vou fazer, eu posso, eu faço. Mas esse tipo de orgulho, essa arrogância aí, é maligna, não vem de Deus, não provém dele. Versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Alguns comentaristas, eles estavam dizendo aqui, ou eles disseram aqui, que o versículo 17, ele está meio que se reportando ao 14. De que maneira? Olha, se a vida é breve, então aproveite, faça o bem. Porque você sabe que a vida é breve, e sabendo que ela é breve, você deixando de fazer o bem, você está pecando. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso peca. A nossa vida passa rápido demais para a gente ficar envolvido, irmãos, com brigas, com discussões, com desavenças entre nós. A vida passa rápido demais. Por isso a gente tem que fazer o bem o máximo que a gente puder. Porque daqui a pouco as coisas vão se acabar. As pessoas vão deixar de existir. Então, a oportunidade que você tem de dizer para alguém que você ama essa pessoa, diga. Se você sabe que isso é o certo a fazer e não faz, nisso você está pecando. O tempo passa rápido demais. Hoje você tem a oportunidade de ajudar alguém, amanhã essa pessoa pode nem existir.
Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, você pecou. A vida passa muito rápido para a gente ficar adiando ou procrastinando o fazer o bem, sempre deixando para amanhã aquilo que nós poderíamos fazer agora. Um perdão que nós poderíamos pedir, um perdão que nós poderíamos dar, uma ajuda que nós poderíamos oferecer para alguém, e a gente procrastina, a gente deixa para amanhã, e a gente diz: amanhã eu farei. Mas o amanhã nunca chega, porque quando o amanhã chegar, não vai ser amanhã, vai ser hoje. O amanhã, se você parar para pensar, ele nem existe. Porque quando chegar amanhã, você não vai pensar: o amanhã chegou. Você vai pensar: é hoje. Então nós não podemos deixar de fazer o bem, porque quando a gente deixa de fazer o bem sabendo que o nosso tempo aqui é pouco, nós estamos pecando por isso. Por isso, irmãos, se você tem alguém a quem você deveria pedir perdão, peça. Se você tem alguém a quem você deveria perdoar, perdoe. Se você tem alguém a quem você deveria pedir ou dizer que ama, diga. Se você tem alguém que você teria que visitar, visite. Se tem alguém que você poderia ajudar, de qualquer maneira que seja, não apenas financeiro, mas de qualquer maneira, ajude. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode não existir, ou para você, ou para alguém. Amém? O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que os nossos planos precisam ter a participação de Deus, e que nós só podemos dizer se faremos ou não alguma coisa, se nós dissermos: se a vontade de Deus for, eu farei isso ou aquilo. Que o nosso coração não seja arrogante a ponto de achar que nós podemos fazer o que quisermos, ou que a gente controla até o tempo, né? Eu vou passar tanto tempo lá, nós não sabemos o que vai acontecer conosco. E o que mais nós aprendemos? Que a nossa vida passa rápido, e por ela passar rápido, nós não podemos adiar aquilo que nós sabemos que devemos fazer. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar.